bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é 14 de agosto de 2026, sexta-feira. Agora é 9h33 da manhã. Acordei um pouco mais tarde, o corpo não deu força de levantar cedo. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Hoje é dia de oração. Vamos esperar as pessoas chegar, pelo menos daqui 5 minutinhos, né? É o tempo que eu espero para dar tempo das pessoas chegarem. E vamos orar. Cantar uma música somente crer, tudo é possível. Orar e depois trazer a palavra de Deus. Mas hoje mesmo é dia de oração. Renovar nossas forças com Deus, né? Então, bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Agora é 19 graus, acho que vai entrar para 20. Hoje vai chegar a 29 graus. E um bom dia a todos. E vamos estar na presença de Deus, né? Isso é muito importante. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Então comecei a live 9h33, 9h35, 3 minutinhos para a gente iniciar a oração. Somente crer, tudo é possível naquele que cremos. Né? Quando der 5 minutinhos eu vou compartilhar essa minha live lá no Facebook, lá no TikTok, e aí eu começo a oração. Hoje eu ia ver se eu fazia exercício, mas hoje eu acho que não vai dar, hoje está muito tarde. Vamos ver o que eu arrumo aqui. 9h35 agora. Depois eu vou trazer a mensagem O Sobrenatural, livro 6 do nosso profeta William Marlon Branham. Nós estamos na parte 10, vamos entrar na parte 11. E a página lá do livro, eu já não lembro qual que é a página, não. 9h36 agora. Deixa eu ver aqui que eu já olho logo para vocês aqui. É na página 154 que nós estamos. O livro está aí, ó. O Sobrenatural. É muita coisa, nós nem na metade nós não chegamos. Deixa eu ver, nem na metade. Na boa não. Nós estamos caminhando. Estamos caminhando. Falar com Deus. Mensagens. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro. Vamos ligar você do outro lado para a gente estar ajoelhando, para a gente iniciar a oração. Convide 01 para ser co-host. Eu vou. Roberto Burali entrou. Bom dia, Roberto. Eu vou compartilhar
compartilhar essa minha live lá no Facebook, como sempre, de costume. E vou convidar você aí, se você puder ajoelhar, que nós vamos orar agora. Então nós vamos orar. Eu vou ajoelhar, vou puxar essa minha cadeira para trás, vou cantar somente crer. E aí, se você tiver algum pedido, uma necessidade, coloque essa oração aí nessa live para Deus escutar a sua oração. Vou arredar essa cadeira para cá. E agora eu vou ajoelhar, né? Convido você aí, se você puder ajoelhar. Toda sexta-feira a gente fazemos oração aqui. Você está convidado a orar também pela sua necessidade. Então vamos lá. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, mais uma vez eu venho render a minha vida ao Senhor. Fortalecer a minha vida espiritual, Senhor, na tua presença, Senhor. Renova-me, Senhor, mais e mais e mais na tua presença, que eu continue caminhando no caminho do Senhor. Conduz meus passos, Senhor. Guarda onde eu for, Senhor, onde eu estiver. Continue cuidando da minha saúde, do meu lar. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor tem me dado. Nada tem nos faltado. Louvado seja o teu nome. Peço, Senhor, pela vida desses seguidores que estão chegando, que vão escutar essa live, Pai. E aqui, hoje é dia de oração, sexta-feira. Vamos interceder pelas nossas necessidades, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue cuidando de mim, para que eu possa trilhar o seu caminho, para que eu possa levar a tua palavra, para que eu possa incentivar as pessoas a orarem mais, falar com o Senhor, ler mais a palavra, dedicar mais a sua vida ao Senhor. Então, humildemente, Senhor, eu lhe peço que o Senhor mostre-se presente, que o Senhor receba essa oração de cada pessoa que vai orar, que vai ouvir essa live, que vai interceder pela sua necessidade. Eu não sei a necessidade de cada um, mas cada um tem uma necessidade. Eu tenho necessidade de estar na tua presença, de viver para o Senhor. Sou debilitado, às vezes o corpo não dá conta de atender o horário. Estou conversando um pouco mais tarde a live hoje. O corpo sentiu cansaço e eu não consegui levantar um pouco mais cedo. Mas mesmo assim, estou aqui me rendendo ao Senhor, orando e renovando as minhas forças, Senhor. Renova as minhas forças, meu ânimo, e que o Espírito Santo possa me corrigir pela tua palavra, o que é necessário, Senhor, que eu seja corrigido para estar na tua presença, levando a tua palavra. Pai querido, quero pedir também pela vida da minha esposa, que o Senhor continue olhando por ela, abençoando, cuidando dela,
ela está trabalhando, dê ela saúde, força e também o entendimento e a vida dedicada ao Senhor das coisas espirituais. Pai querido, quero agradecer também pela vida dos meus bichinhos. Tenho 3 bichinhos. O Danji, meu cachorro, a Branca, minha gatinha, e o Félix, meu gatinho. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me dado o privilégio de ter esses animais aqui, tão queridos e tão amáveis, Senhor. Continue cuidando deles, abençoando. Peço também, Senhor, que o Senhor continue dando um pão de cada dia, graças a Deus, nada tem nos faltado aqui. Sou grato ao Senhor por ter um alimento, por ter um lar, por ter uma moradia, por ter um trabalho e agora por ter saúde para poder levar a tua palavra, Pai. Isso é maravilhoso. Então intercedemos também pela vida do nosso pastor. Continue, Senhor, abençoando ele, dando ele saúde, vigor, para conduzir a tua palavra a nós, trazendo um alimento espiritual, Senhor. Renova a sua vida cada dia. Cuida dele, de seus familiares. Cuida da sua esposa também, que está sempre ali auxiliando ele. Peço também pela vida dos diáconos, que são os homens maravilhosos, que estão envelhecendo na tua presença, Senhor. Continue dando eles saúde, vigor, que eles possam continuar cuidando da tua casa, orientando a tua igreja. Nós amamos os nossos diáconos, Pai. Peço também pelos ministros, homens, ajudadores ao nosso pastor, que vão a vários lugares levando a tua palavra. Guarda eles, Senhor, que eles possam ir e voltar em segurança. Cuida deles e dos seus familiares. É o que nós pedimos essa manhã. Pedimos também, Pai, pelos nossos irmãos da igreja, que cada um continue intercedendo um pelo outro, orando, dedicando a sua vida à palavra do Senhor. Que ninguém desanime, que pega o exemplo do seu irmão do lado. Se você está um pouco assim, mais de cabisbaixo, pega o exemplo do seu irmão que está um pouco mais animado, mas ore um pelo outro, interceda, dedique a sua vida ao Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Agora, nesse momento, Pai, quero pedir que o Senhor me ajude, através da mensagem do nosso profeta William Barlambora, no livro Sobrenatural, livro 6, que eu possa trazer a tua palavra com simplicidade e que o Senhor possa trazer entendimento para que eu possa transmitir a tua palavra às pessoas que vão ouvir essa live, que elas possam sair melhor do que elas entrou, que elas possam receber o alimento, e o alimento é a tua palavra, Pai. Obrigado por mais um momento da tua presença. Te agradeço, Deus, de já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí agora eu vou colocar o hino somente falar com Deus, e aí eu vou trazer um pouco a mensagem do nosso profeta. Então vamos lá. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem.
Salvador. Senti que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só dele a vida faz sentido, pois vida forças pra viver. Forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder. Então agora nós vamos trazer um pouco da mensagem sobrenatural. Deixa eu só desligar esse computador aqui. Eu não gosto que o computador fica ligado não. Eu ligo ele só para esse hino aí, para me ajudar, que eu não sou bom de hino não. Ai, ai. Trazer a cadeira. Agora sim, nós vamos trazer a palavra de Deus um pouco. Então
Então nós estamos na parte 10, vamos entrando na parte 11 dessa mensagem sobrenatural. E nós estamos agora na página 154. Vamos contar a vida do nosso profeta, né? Eu disse, quero lhes dar um pequeno choque. O rapto acontecerá de uma maneira tão simples que os juízos cairão e as pessoas verão o Filho do Homem e dirão, não deveria o Elias ser enviado antes para nós? E não era para acontecer o rapto? Jesus dirá, já aconteceu. E vocês não souberam. É assim que Deus se esconde em simplicidade. Então eu vou comentar o que eu estou lendo aqui. O Senhor Jesus, sempre ele trabalha com homens aqui na terra, para trazer a mensagem de salvação para as pessoas. Só que o Senhor Jesus, ele trabalha em simplicidade. Do mesmo jeito que Satanás trabalha, Jesus trabalha. Jesus é o oponente de Satanás. Satanás trabalha envolvendo as pessoas nas coisas do mundo e que elas se distanciem cada dia mais de Deus. E Deus trabalha levando o evangelho, falando das coisas que você necessita para que você seja salvo. Então, estão duas pessoas combatendo uma com a outra. Deus trazendo a palavra e Satanás trazendo a liberdade que o povo tanto quer ter. Trazendo o jeito que a pessoa quer viver de qualquer jeito. É a liberdade dele. E Deus trabalha em simplicidade. Deus não vai obrigar ninguém a escutar a sua mensagem, a acatar o que o Senhor está fazendo. Mas a mensagem está sendo pregada. Está sendo levada. Eu faço questão de trazer live de segunda a sábado aqui. Então o evangelho está sendo pregado. Simples, mas está. Então continua. E no tempo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus sempre trabalha com homens de Deus que são profetas. O Senhor Jesus trouxe João Batista para abrir o caminho do Senhor Jesus, para vir anunciar o evangelho. E depois do João Batista ia apresentar o Senhor Jesus. Mas veio uma mensagem simples, homem, sem estudo, separado das religiões. O homem veio do deserto e veio trazer o evangelho. Depois chegou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está falando para nós essa manhã que vai ser do mesmo jeito. Vai ter homens aqui na terra trazendo o evangelho simples. E quando se der o rapto, as pessoas não vão perceber, porque elas não vão estar envolvidas com as coisas de Deus. E o rapto vai se dar. Mas aí vai ter alguma pessoa que sabe alguma coisa de Deus, vai falar, uai, mas antes do rapto acontecer, você deveria ter enviado o Elias. E o Senhor vai falar, eu já enviei o Elias. Só que vocês não perceberam. E esse segundo Elias é o nosso profeta William Marlon Branco. É o profeta das 7 eras. É esse profeta que eu sempre trago a mensagem dele aqui. Então vai se dar um rapto e as pessoas não vão perceber. Porque é uma mensagem simples. Só aquelas pessoas atentas que vão captar essas coisas. O intervalo do domingo à noite, 17 de março de 1963, William Marlon Branco, nosso profeta, pregou sobre o intervalo entre as 7 eras da igreja e os 7 ministérios selados. A palavra intervalo significa uma abertura
ao espaço e refere-se aqui à localização física de Apocalipse 4 e 5, que ocorre sequencialmente entre as 7 eras da igreja, nos capítulos 2 e 3. O ministério dos 7 selos, nos capítulos 6 e 8, os capítulos 4 e 5 escreve os primeiros eventos do céu, que possibilita a vitória da igreja cristã. A noiva de Cristo sobe para as bodas no final do Apocalipse 3. Então tem uma noiva do Senhor que vai subir. Subir, ela vai ser arrebatada. A noiva do Senhor Jesus, ela vai ser arrebatada, raptada. E o mundo vai continuar do jeito que ele está. E o mundo não vai perceber que a esposa do Senhor já foi raptada. Que ela já foi raptada. Que ela já foi arrebatada. E o mundo vai continuar do mesmo jeito que está. E não retorna à terra até o capítulo 19. Então a esposa de Deus vai ficar no lugar reservado. E o Senhor Jesus vai vir cá julgar a terra. Portanto, a noiva não passa pelo período da grande tribulação. Então, a noiva do Senhor Jesus não vai passar pela tribulação, mas o mundo vai. O mundo que não vai captar a mensagem de Deus. O mundo que vai estar continuando, viver a vida do jeito que ele quer. E a mensagem de Deus está sendo pregada. De qualquer forma, os eventos de Apocalipse 4 e 5 aconteceu no céu, os quais estão fora do tempo, do espaço que afeta os acontecimentos na terra. Então vai ter um acontecimento lá no céu, mas é da noiva do Senhor Jesus. Lá vai ter um acontecimento, os filhos de Deus, a noiva, vão estar lá e vai ser fora do tempo aqui da terra. Então eu quero que vocês captem que a noiva vai ter um tempo no céu, ela vai ser tirada daqui. E vai ficar a terra aqui para ser julgada. Mantenha a sua mente que isso acontece na eternidade. Em Apocalipse 4, João vê a Deus sentado em seu trono, rodeado por um vívido arco-íris, enquanto relâmpagos e trovões ribolavam ao seu redor. A face de Deus brilhava com a beleza das pedras preciosas. Ao redor do trono estavam 4 criaturas incomuns, cada uma com 6 asas e muitos olhos. A primeira criatura parecia um leão. A segunda era semelhante a um boi. A terceira criatura tinha a face de um homem. E a quarta parecia uma águia. Ao rodear deste grande trono, estava assentado 24 anciões, em tronos menores. Esses anciões, 24, são os homens de Deus, os patriarcas que Deus trouxe aqui na terra para trazer o evangelho. São os 24 anciões, que já vai estar rodeado com o Senhor Jesus. Porém, em tronos menores. E em frente do grande trono queimavam 7 lâmpadas, que representa
os 7 Espíritos de Deus. Então Deus tem 7 Espíritos. Billy, nosso profeta, leu o capítulo 5. E só quem consegue traduzir e trazer isso para vocês é Deus trazendo para o nosso profeta, e agora eu estou tendo a capacidade de instruir vocês aí. Sem a mensagem do profeta, você não tem como captar a mensagem de Deus. Você não tem como entender como que vai acabar esse mundo. Como que Deus trouxe o requisito para que você não seja enganado. Para que você possa entender a Bíblia, você tem que ter uma mensagem do profeta para revelar para você o que o Senhor quis dizer na Bíblia. O especialista da Bíblia. Deus revela ao nosso profeta todas as coisas. E se você não crê no profeta, não tem galardão de profeta. Então, as pessoas estudam 30, 40 anos Bíblia, mas se ela não tem um profeta, não tem quem vai revelar o que está escrito na Bíblia, ela vai estar sempre passando por alto. Porque Deus sempre trabalha com o profeta. E o profeta traz a revelação de toda a palavra de Deus. E graças a Deus nós temos a mensagem do profeta. Primeiro, eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono, o livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 chaves. Então, só para começar aqui, por mais que tenha homens de Deus aí, que estuda a Bíblia, que começou cedo, mas se não tiver uma mensagem do profeta, não tiver uma revelação do profeta, para te revelar o que Deus quer dizer, não consegue. Só para você entender por que não consegue. O livro de Deus estava selado por dentro e por fora. Não é qualquer um que consegue ver isso, não. Mas profeta consegue ver. Porque o Senhor Jesus deu ele o ministério de águia. E se você não sabe, águia enxerga longe. Não existe um bicho, um animal que enxerga igual águia. Se você pegar um gavião e colocar ele para voar mais alto, quanto mais alto ele chegar, a águia passa ele, chega a uma certa altura e ele não dá conta. Então, por mais que esteja homem de Deus, que estuda a palavra 30 anos, 40 anos, ele não consegue chegar alto igual um profeta que é águia. Além dele subir mais alto, que ele consegue, e ele tem um olhar que só a águia enxerga. E o homem comum não consegue. Então, você tem que crer na mensagem do profeta para começo de conversa. Então o livro estava fechado por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem viu esse? O profeta. O profeta consegue ir em dimensões, coisa que nós não conseguimos. Quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Ninguém é digno, só o Senhor Jesus. E ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra pode abrir esse livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora chamado, digno, de abrir o livro. Então, a população está condenada, porque não tem ninguém para abrir o livro, para nos redimir, nem de ler, nem de olhar para o livro. E disse-me um dos anciões: não chores. Ô João, não chora não. Mas como que eu não vou chorar? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os... Então o Senhor Jesus Cristo mesmo vai abrir o livro e vai desatar o selo.
porque ele venceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e 2 quatro animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Então Deus também é leão, mas também é cordeiro. Como vendo sido morto, o Senhor foi morto como um cordeiro. Ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviado a toda a terra. Eu falei para vocês que Deus tinha 7 espíritos enviados aqui na terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e os 4 anciões prostraram diante do cordeiro. Porque agora o cordeiro é o rei. E eles têm que prostrar diante do rei. Todo do joelho vai ter que se dobrar perante o Senhor Jesus. Tendo essas harpas e salvos de outros cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Então Deus foi morto e comprou todos os homens de todas as tribos. Na terra tem homens de Deus que tem a tribo. Vocês lembram as tribos lá, da família lá de José lá, né? Foi dividida a terra e foi fazendo tribos ali. Então Deus comprou todos os homens de Deus e as tribos. E línguas, várias línguas, vários povos e nações. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Os filhos de Deus reinarão sobre a terra. O livro escrito em Apocalipse 5 não era como os livros que temos hoje. Era um rolo. Então, só para você entender a Bíblia. Deus trabalhava com homens de Deus aqui na terra e eles escreviam alguma mensagem que Deus dava para eles. Eles enrolavam. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu sempre vejo fazer, eu tinha vontade de fazer isso. Eu vou ver se eu faço aqui para vocês. Eu tinha vontade de fazer, eu acho que eu vou fazer aqui também. Espera aí que eu vou fazer também. Eu aprendi assim, eu vou fazer assim também. Cadê uma folha, gente? Meu Deus do céu. Ô, Gil, me dá uma folha. Vou ter que rasgar uma folha. Não tem nem uma folha aqui. Porque eu quero enrolar um pergaminho aqui, igual faz. Me dá uma folha aí, fazer um favor. Eu quero fazer como é que era antes. Você consegue? Mas não pode demorar não, senão vai atrasar a live aqui. Eu tenho poucos minutos. Eu não quero rasgar essa folha minha aqui, não. Era assim, ó. Me dá um aí que eu vou fazer pra eles. Me dá aí. Era assim, É, então, um dentro do outro. Então me dá pra me fazer rápido, me dá. Aí, esse aqui era o primeiro selo. Me dá, preta. Aqui enrolava o segundo selo. Deixa eu fazer. Era assim, gente, ó. Antigamente, não existia Bíblia antigamente. Então Deus trazia o homem de Deus. Enrolar do jeito que tá. Eu vou enrolar, calma. Calma, ela me atrapalhando. Então, Deus trazia o homem de Deus. E aí ele ia escrever uma mensagem de Deus. Ele escrevia a mensagem de Deus. Aqui tá o folhetão que a minha esposa tem, tô pegando dela. Então, eles faziam assim, ó.
Então ele escrevia uma mensagem de Deus lá, que estava tudo aqui, ó, e ia fazer um rolo assim, ó. Ó. E virava um pergaminho. Aí aqui colocava um selo, por isso que fala que o livro é selado, ninguém podia desatar o selo. Colocava um selo assim e tal. Só que aqui nesse pergaminho via vários pergaminhos que virou como se fosse 7 selos. Aí aqui dentro tem uma mensagem. E aí você aí que está aí não sabe o que está escrito aqui dentro. Só Deus revela o que estava escrito aqui dentro. E aí depois traduziram e mandaram para a Bíblia, né? Mas tinha homens de Deus na terra escrevendo o que Deus queria. Era um rolo que era uma única folha feita de pergaminho. Ou de papiro. Embora João não nos tinha dito como esses pergaminhos se parecia exatamente se nós examinarmos os pergaminhos antigos, nós veremos que, normalmente, após a conclusão, o escritor enrolava o pergaminho dentro de um tubo para facilitar o armazenamento. Então, era armazenado vários pergaminho com a mensagem de Deus. Se fosse um documento escrito por um destinatário específico, a borda era selada com uma gota de cera e uma marca era pressionada na cera. Geralmente a marca era um anel com um desenho gravado. Esse método manteria o sigilo do conteúdo até que o pergaminho fosse aberto pelo agente de autoridade. Então não era qualquer pessoa que podia abrir o que foi escrito nesse pergaminho, não. O livro de João viu, estava escrito dos dois lados do pergaminho. O lado de fora continha os símbolos que ele escreveu em Apocalipse 6 e 1. E o lado de dentro, quando estava enrolado, continuava a explicação daqueles símbolos. Isto é, a revelação dos mistérios. Como os 7 selos foram presos ao pergaminho, ninguém sabe com certeza também. Ninguém sabe com certeza também. Tá me ligando aqui, eu não sei quem é não, depois eu olho. Talvez os selos tenham sido presos inteiramente por fitas com esse projeto do ar. Menina da mulher. Não, eu vou atender no negócio. Isso. Inteiramente com fitas como projetava do lado do pergaminho como marcados no livro. Talvez houvesse 7 folhas enroladas, uma dentro da outra, cada uma amarrada com uma fita. E fechada com gota de cera. Ou poderia ser que aquele único pergaminho enrolado tivesse 7 gotas de cera. Uma tinha que passava pela borda, selando ao corpo do pergaminho, o que não era incomum nos documentos romanos naquele tempo.
a sua aparência não é tão importante como a maneira como era feito, porque o livro era selado pelo Espírito de Deus. Mas precisamente cada ministério era selado por um extrato diferente de escrito de Deus, como simbolizado pelas 7 lâmpadas. Não ligado não. Mas não é possível. Eu tenho que entender. Se eu não estou atendendo, aí depois eu vejo o que é. Em frente do seu trono, que são os 7 Espíritos de Deus, o selo representa uma obra consumada. Por exemplo, o Espírito Santo é um símbolo em um cristão. Então, o Espírito Santo é um símbolo em um cristão. Então, tem homens de Deus que estão simbolizando o símbolo de Deus aqui na Terra. O Espírito Santo sela o crente no reino de Deus até o dia da redenção dele ou dela ser completada. Outro exemplo é encontrado em Mateus capítulo 27, 28. Depois de Jesus ser sepultado, aos soldados romanos selaram a pedra que fechava a entrada da tumba dele. Após a sua ressurreição, o anjo do Senhor, agente e autoridade de Deus, quebrou o selo ao rolar a pedra. Ninguém podia nem chegar lá perto. Só que os anjos foram lá e arrancou Deus de lá. Billy ensinou que o pergaminho mencionado em Apocalipse 5 é o livro da redenção. Billy é o nosso profeta, tá? Eu vou ter que terminar por aqui, tá? Vai ficar por aqui. O cara tá ligando toda hora aqui e eu só vou fazer 1 hora de live. Então, já tá quase a hora de eu terminar também. Eu não vou poder prolongar, não. É o título do direito, extrato de tudo que Adão perdeu quando pecou no jardim do Éden. Originalmente, Adão foi dado o completo controle sobre o mundo perfeito, como o primeiro filho de Deus. Adão era como um Deus amador sobre a terra. Deus também deu a Adão liberdade para escolher seu próprio caminho. Nós temos liberdade. Quando Adão deu ouvido ao argumento de sua esposa, olha o problema aí da mulher aí, ó, que não é uma cristã. Ao argumento da mulher. Ao invés de ficar com a palavra de Deus, ele perdeu a herança. Isto é, seu direito à vida eterna. A morte entrou no mundo, como Deus lhe advertira que entraria. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Essa foi a advertência que Deus deixou para Adão. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então tudo aconteceu no jardim do Éden. Quando Adão perdeu seu direito de viver eternamente e governar a terra perfeita, o título de direito voltou ao seu dono original, que é o Senhor Jesus Cristo. O Deus Todo-Poderoso, que então o selou com 7 selos para protegê-lo no jardim do Éden, para que Satanás não entre lá. Satanás não entrou lá? Então Deus foi e selou lá. Para que não caísse das mãos de Satanás.
Por isso que a mensagem de Deus, a Bíblia, ela é selada com 7 selos. Satanás não pode saber o segredo de Deus, não. Vocês nunca entenderam isso, não? Quem vai saber é só filho de Deus. E quem vai revelar para ele é Deus, através do profeta. Deus revela para o profeta para revelar para Deus. Você já imaginou se cada um pudesse interpretar essa Bíblia? O segredo de Deus já estava revelado. Por isso que é revelado a poucos só filhos de Deus que vai compreender a palavra de Deus. Mas para isso precisa de um profeta. E aí o que Satanás faz? Satanás coloca na mente das pessoas que não tem nada a ver com profeta. Né? Se profeta é o homem que Deus trabalha com ele para trazer a mensagem para nós. Então por isso que as pessoas passam longe da Bíblia e não compreendem. Porque elas não recebem o profeta de Deus como profeta. E não é qualquer homem que revela a Bíblia, não. O plano completo da redenção está contido dentro das páginas daqueles 7 selos. Então a revelação de Deus está na Bíblia. Porém, não é qualquer homem que revela. Mas o segredo está. Esperando pelo dia quando alguém tomará o livro, romperá os 7 selos e redimirá a herança da humanidade perdida. E esse livro já foi revelado. O profeta já deixou tudo que nós precisamos saber aqui, que Deus quer, os requisitos. Por isso que eu faço live aqui de segunda a sábado para todos vocês aí. Sabe por quê, gente? Eu vou explicar a vocês a live agora, eu vou encerrar aí. Sabe por quê? Tem que ter homens de Deus para levar a palavra de Deus. Mas levar a palavra de Deus como Deus quer que seja revelado. E Deus sempre revela através de um profeta de Deus. Então, eu trago sempre a mensagem do profeta, ajudando as pessoas a captar a mensagem de Deus. Se amanhã a pessoa for embora e ela falar que ela nunca escutou a mensagem de Deus, está gravado aqui no natural, que eu faço as gravações, jogo nas redes sociais, mas está gravado lá em Deus também. Ó, tinha um rapaz lá que trazia live para vocês lá, de segunda a sábado, a mensagem do profeta, que era a revelação. Como você deveria proceder para você ser salvo. E vocês deixaram passar por alto. A mensagem é simples? É igual eu falei com vocês, é uma mensagem simples. As pessoas deixam passar por alto porque acham que é uma mensagem assim, não, é uma mensagem simples. Então Deus sempre trabalha com homens aqui na terra. A gente está apenas reproduzindo a mensagem do profeta. Com algumas falas desse tempo. Porque o nosso profeta já se foi. As pessoas se envelhecem. Deus recolhe os homens de Deus e nascem outros para trazer a palavra de Deus. Mas a mensagem é a mesma. Porém, usa o homem do tempo que nós estamos vivendo para trazer a mensagem falada do jeito que é do tempo que a gente estamos vivendo. Mas a mensagem tem que ser igual. Então eu não gosto nada que o profeta fala. Às vezes eu até amplio para o mundo de hoje. Mas a mensagem é a mesma. Então Deus manda a mesma mensagem para a salvação para as pessoas. Porém, Deus sempre vai estar usando homens diferentes. Se eu for embora e ainda não tiver dado rápido, com certeza Deus vai levantar outra pessoa para fazer o trabalho de levar a mensagem de Deus. Deus não para, não. E por isso que eu não paro também, não. Porque eu tenho que entregar muita coisa aí nas redes sociais ainda. Muita coisa, muita mensagem.
O nosso profeta aí, ele deixou mais de 1000 e poucas mensagens. Eu nem sei se eu vou estar vivo ainda para me entregar todas as mensagens do profeta. A gente vai entregando conforme Deus vai colocando no coração da gente. Mas vai entregando. E conforme você vai entregando a mensagem, as pessoas vão captando e aquilo vai servir para ela. Se ela morrer amanhã, o que ela recebeu da mensagem já serve para a salvação dela. Se ela crê na mensagem. É isso também. Agora, se ela não crê, também é para a condenação dela também. Então, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live. Vou ver o que o rapaz está brigando toda hora aqui, que eu nem sei o que é. Um bom dia para todos vocês aí. Eu tenho que encerrar primeiro no Instagram. No Instagram. Deixa eu encerrar aqui.